Olá pessoal, deste vídeo vamos conhecer aqui uma trena da Unity, a LM50T. É uma trena híbrida, ou seja, uma trena 2 em 1, ela mede tanto pela fita quanto mede pelo laser, né? E ela mede 5 metros com a fita e 50 metros com o laser. Tem o modelo LM50T e 60T. Aqui a gente pode ver que o laser dela é classe 2, que é uma classe mais segura aí para o olho humano, né? Não se deve olhar para o laser, mas se olhar não danifica tanto. E tem bateria interna aqui de 350 mAh. Essa bateria interna ela faz até 5.000 medições com essa bateria interna. O que é uma vantagem dela de ter a bateria interna com relação ao modelo mais conhecido aí, que é o LM40T, né? Que ele é um modelo com pilhas. Aqui vem um manual, tá todo em chinês. E veio o cabo USB para a gente recarregar ela. O cabo USB não é do tipo C, certo? Mas aí tem gente que não gosta da bateria interna, porque se algum dia dá problema na bateria, você tem que achar a bateria igual para trocar, né? Mas eu prefiro assim, carregar do que estar trocando, usando pilha, comprando pilha e trocando toda hora, né? Aqui tá ela então, ela é bem grande, bem robusta a trena. Tem um display aqui onde vai mostrar as medidas do laser para nós. Aqui desse lado a gente tem a USB para fazer a recarga dela e tem o botão de ligar aqui que a gente aperta e segura. E aí vai aparecer no display as informações para nós. Na parte de baixo aparece a medida ali em metros ou na unidade que a gente colocar. Aqui aparece a bateria. E aqui aparece se o laser está ativo e qual a referência da trena, se é da parte de trás ou da parte da frente. Para fazer a medida, então, tem que apertar uma vez para ligar o laser, né? Aí você aponta o laser, o pontinho do laser para onde você quiser e aperta de novo para fazer a medição. Aqui está aparecendo 0,30 ali, né? Ou seja, 30 centímetros que a gente mediu aqui. Desse lado aqui a gente tem o laser, onde é emitido o laser e a lente que recebe o laser. E aqui tem a fita dela. Ela aqui tem medição em pés e metros, né? Ou polegadas e centímetros. Ela só tem marcação de um lado, não tem marcação do outro lado. Isso é uma diferença para a trena LM40T. Aqui na ponta a gente tem alguns ímãs, então é bem forte aqui. Você vê que segura bem a chave de fenda aqui. E eu gostei mesmo disso aqui, que não tinha nenhuma trena com esse sistema aqui de trava automática, né? Você puxa ali a fita e ela fica presa. E para soltar você aperta o botão aqui. Tem um botão aqui na parte de baixo que você aperta e ele solta a trena. Você consegue controlar também o recolhimento da fita, né? Aqui tem 3 botões, que nós vamos ver as funções deles. Desse lado aqui tem um gancho para prender no cinto. Não gostei muito desse gancho. Eu vou comparar aqui com uma outra trena que eu tenho. Essa aqui é uma Milwaukee só de fita, né? Convencional. Mas repare que a Unity é até maior do que ela, né? E a Milwaukee aqui tem uma fita mais larga, né? Então você consegue esticar mais ela aí sem ela quebrar. Essa Unity aqui no manual diz que é 1,8 metros, mas eu cheguei a esticar ela até 2 metros. Aqui a referência dela tá para a parte de trás, ó. Se eu apertar e ficar segurando o botão de unidade ali, ele mudou a referência para a parte da frente da trena. E se eu desligar a trena e ligar de novo, ele fica salvo essa configuração que você fez, entendeu? Então você se usa sempre de um jeito, ele vai estar sempre guardado na memória. E isso facilita um pouco a sua vida, né? Agora ele mede aqui da parte da frente. A medição é feita a partir dali. Coloquei aqui de volta para a partir da parte de trás da trena, que é o que eu mais uso. Certo? Então aquele botão de unidade, ele muda a referência e muda a unidade também da medição. Aqui o botão de medição. A gente aperta uma vez para ligar o laser, né? Ele vai ficar piscando ali no display quando tiver ligado o laser. Agora está piscando ali no display. E o laser está aparecendo ali. A gente aponta e aperta aí para fazer a medida. Ele vai colocando a medida ali, a medida maior, é a mais nova, vai aparecendo ali no display.
e a anterior fica aparecendo ali em cima também. Agora, se eu apertar e ficar segurando o botão de medida aqui, e eu entro no modo de medida contínua, ou seja, eu vou passando a trena e ele vai me dando a medida, né? Ele fica sempre medindo e eu vou apontando a trena para diversos lugares, ele vai me dando as diversas medidas. Às vezes ele falha um pouco aí se você mudar muito a medida, né? Ele dá uma falhada, mas se for uma medida contínua, ele vai ficar medindo continuamente aí para você. Certo? Então aquele ali é o botão de medida, que mede simples ou mede contínuo, né? O botão de unidade, que troca a unidade aqui, ou troca a referência da trena ali. Ó, um toque rápido nesse botão, ele muda ali para pés, polegadas e medidas fracionárias também, né? Então ele tem essas opções aí no menu. Aqui nesse outro botão, a gente coloca o modo de medição. Agora eu estou para medição diária, né? Ele mostra o quadradinho com os lados que você está medindo. Então, largura e profundidade. E aí, quando meço as duas medidas, ele vai dar ali metros quadrados, né? Vai dar a área. Tem também aqui também medição de volume. É normal essas trenas terem essas funções, né? Ele mostra no display qual a medição que você está fazendo. Agora a profundidade. E agora a altura. Então, com as três medidas, a gente vai ter o volume aí em metros cúbicos. Aqui também tem medição em Pitágoras, né? Você vai medir a hipotenusa do triângulo ali. E a base para saber a altura. Então você consegue medir a altura de uma parede sem ter acesso à parede. De longe você consegue medir a altura da parede, né? É só medir conforme está piscando ali no desenho do display. Se apertar e ficar segurando o botão aqui, o primeiro botão, que é o menu, né? Você entra no modo de memória. Então você tem memorizado aí as últimas medidas, né? Ele guarda até 20 memórias. E ele vai sempre colocando ali nas memórias as últimas medidas que você fez. Ele tem um jogo aqui dentro, que quando sacode faz um barulho que eu não gostei muito. Até achei estranho, vou abrir ela depois para ver o que é esse barulho aí. Não sei se é normal nessa trena, tá? Agora aqui, essa trena ela emite código de erro, por exemplo, quando está medindo fora do range aqui, ó, muito perto ou muito longe, né? Se você apontar a trena para o céu e medir, ela vai dar um código de erro. Demora um pouquinho, mas dá um código de erro. Eu abri ela aqui para ver então o que está fazendo barulho aqui dentro. Aqui a gente pode ver o circuito dela. Desse lado aqui tem a parte do carregamento ali da USB, o botão de ligar. Do outro lado tem a parte ótica do laser, né? E aqui tem a bateria de lítio aqui. Ela está um pouquinho solta, mas não é ela que faz o barulho não. O barulho está na parte do rolo ali da fita, que ele tem uma certa folga e faz um barulho estranho quando a gente sacode a fita. Até se alguém tiver uma trena dessa aí e puder me dizer se tem o mesmo barulho, eu agradeceria para saber se é um defeito que veio para mim ou se é normal mesmo. Aqui está a parte do rolo da fita, tá? E é isso então, pessoal. Eu gostei bastante dessa trena. Acho que é uma trena mais indicada assim, para quem faz medições. Oscila, né, entre medir coisas grandes e coisas pequenas, porque coisas grandes você usa a parte do laser e coisas pequenas, um pedaço de madeira, por exemplo, você usa a trena de fita. Mas se você mede sempre distâncias grandes, você pode ter uma trena laser comum, né? Certo? Eu achei que ela está um pouco cara essa trena, apesar de ser muito boa, ter várias funções e ser bem robusta, né? Ela tem aí uma proteção de queda até 1 metro, segundo o fabricante. E é uma marca bem conceituada aí que a gente já conhece bastante aí de outros equipamentos que a Unity costuma fazer, certo? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse dar uma olhada no AliExpress lá, no preço dela e outros modelos também. Certo, pessoal? Esse vídeo era isso então. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.